Olá pessoal, essa é a nossa aula 8, tema A. Continuamos falando sobre inteligência artificial e agora vamos dar uma olhadinha em um pouco de história. Nossa história começa lá com Aristóteles, um dos grandes pensadores. A lógica dele ocupa 6 das suas primeiras obras. Ele criou a teoria clássica para explicar como é formulado o raciocínio humano. Estabeleceu a lógica dedutiva, ou seja, como chegar a certas conclusões a partir de noções preliminares. Por exemplo, todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Partindo de duas premissas verdadeiras, você conclui novas premissas também verdadeiras. Passamos agora para Leibniz. Ele fez um estudo mais aprofundado sobre números binários. Observe essa tabela que começa com 000, binário, que é 0 decimal, 000001, binário, que é 1 decimal, 000010 é 2 e assim por diante. E elaborou exemplos de adição com números binários, subtração, multiplicação, divisão. E é interessante pensar que ele fez tudo isso, nessa época mais ou menos, de 1700, vamos arredondar, e não tinha aplicação nenhuma para isso. É a matemática por matemática. Passamos agora para George Boole, pouco depois, que também trabalhou com números binários. Ele era matemático e filósofo, criador da álgebra booleana, que foi fundamental para o desenvolvimento da computação moderna. Temos aí uma figurinha com as portas lógicas inversora, e, ou, e a partir dessas portas lógicas básicas, qualquer outra lógica pode ser desenvolvida. Novamente, chama atenção para esse tipo de estudo. Em 1800 e alguma coisa, essa lógica não tinha função nenhuma ainda. Bom, chegamos em 1940, quando essa máquina, a Bomb, foi desenvolvida para quebrar mensagens da Enigma, aquela máquina de fazer mensagens codificadas dos alemães. Então nós estamos bem no comecinho da guerra, e essa máquina é uma máquina eletromecânica. Ela foi concebida e construída por Alan Turing. O Alan Turing integrou essa equipe em 4 de setembro de 1939, mas a sua participação foi mantida em segredo até 96. Por quê? Porque ele não era muito bem visto. Ele era gay, era gago, era uma pessoa um pouco de difícil trato. Isso causava certo embaraço, vamos dizer assim, e foi então mantido em segredo todo esse gênio da parte dele nesse projeto secreto. Bem, o Turing foi muito famoso porque ele era matemático, cientista da computação, lógico, criptoanalista, filósofo e até biólogo teórico. Foi muito influente no desenvolvimento da ciência da computação e na formalização do conceito de algoritmo. Olha que coisa interessante. Pioneiro na inteligência artificial e na ciência da computação. E é conhecido como o pai da computação. Então o cara não foi pouca coisa não. Inclusive tem um filme, O Jogo da Imitação, que tornou famoso mundialmente. Por que será que o filme ganhou esse nome? O Jogo da Imitação. Alguém tem alguma ideia? Bom, o computador Colossus Mark I da Inglaterra em 1943. Então já estava em andamento a guerra. E esse Mark I era um protótipo. Então foi considerado o primeiro computador digital, eletrônico, ele usava válvulas, e programável. O projeto foi liderado por Tommy Flowers para quebrar códigos alemães, não só da Enigma, como máquinas posteriores que já estavam sendo desenvolvidas. E o uso de probabilidade de Alan Turing na criptoanálise contribuiu bastante para o seu projeto. Com o sucesso do Mark I, Colossus ganhou uma versão nova, o Mark II, que entrou em operação em 1º de junho de 1944, bem a tempo dos embarques da Normandia. Ele era 5 vezes mais rápido que o protótipo, o Mark I. E no final da guerra, 10 Colossus estavam em uso. Essa foto mostra que, recentemente, um Colossus foi reconstruído usando projetos que foram encontrados. Bom, o que essa mulher, a Grace Hopper, tem a ver com tudo isso? Ela foi uma das primeiras programadoras do computador Harvard Mark I, ou seja, nós estamos nos Estados Unidos agora e não mais na Inglaterra. Então tem o Mark I em inglês e tem o Mark I americano, não vamos confundir. Ela popularizou a ideia de linguagens de programação independentes de máquina. Isso levou ao desenvolvimento do COBOL. Observe que na mão dela tem, vamos dizer assim, uma apostila de COBOL. Inclusive ela foi muito conhecida, depois com mais idade, como a vovó COBOL.
Então foi um desenvolvimento bem interessante, porque no começo cada computador tinha sua própria linguagem que era muito específica. Se fosse para uma outra máquina, tinha que reaprender tudo novamente. Então o conceito de criar uma linguagem que não dependesse da máquina é extremamente importante. Interessante também, quando eu trabalhei no Mark II, que foi já em 47, no pós-guerra, foi esse caso aqui ter o primeiro bug de computador. Pequena traça entrou nos sistemas do Mark II e ficou preso entre os contatos de um relé. Então o relé era energizado, os contatos se mexiam, mas a corrente elétrica não conseguia passar, porque o inseto é isolante. Com uma pinça eles retiraram o inseto, eles debugaram o computador, e desde então o termo debugar ficou ligado à informática, que é o processo de remover erros do computador, principalmente em questão de software. Esse destroyer lança-mísseis, comissionado em 1997 e ainda em operação, tem como nome USS Hopper, em homenagem à vovó Cobol. Olha só que importância essa mulher teve na história da informática e, obviamente, na história da inteligência artificial. Teste Turing de 1950. Então, em 1950 ele lançou esse artigo com esse título aí, O Jogo da Imitação. Então é por isso que o filme tem esse nome. Nesse artigo ele considera a questão: máquinas podem pensar? Como é que a gente vai descobrir se uma máquina pode ou não pensar? Então, resumidamente, o teste de Turing é esse aqui. Uma pessoa, essa em azul, vai conversar com duas entidades. Uma das entidades é uma pessoa e a outra é um computador. Conversa por texto e tela. Se a pessoa descobrir quem é o computador e quem é a pessoa, então o computador não seria considerado inteligente. Já se ele não conseguir distinguir quem é a máquina e quem é a gente, você consideraria que o computador é inteligente. Então o conceito do teste de Turing é justamente esse. Arthur Lee Samuel, qual é a contribuição dele para a inteligência artificial? Muito bem, ele trabalhava na IBM, no projeto do IBM 701, lá nos idos de 1952. Ele gostava muito de jogar xadrez, ele gostava de jogos. E começou a tentar implementar um jogo de jogar xadrez, inclusive para testar a própria máquina. Só que xadrez tem muitas regras, então ele resolveu simplificar e adotou o jogo de damas. O jogo de damas tem menos regras, né? Começou então a programar um jogo de damas e ele observou que ele ganhava muito fácil do jogo que ele tinha criado. Mas a partir disso, ele teve algumas ideias que se tornaram bastante importantes. Quais foram? O conceito de máquina automodificadora, ou seja, a máquina vai alterando o seu desempenho com base na sua experiência. Aí vem o termo aprendizagem por experiência. Como é que isso funciona? Você tem o conhecimento inicial do seu programa, as regras básicas para mover as peças de damas, e se você só tiver esse conhecimento inicial, na hora de fazer uma jogada, todas as jogadas têm o mesmo peso, é simplesmente executar o movimento. Então o que foi acontecendo? Conforme a máquina ia jogando, tendo bons resultados ou resultados ruins, ela ia guardando essa informação. Ou seja, através de exemplos, você cria uma espécie de realimentação, criando regras novas que não foram programadas. Ou seja, são informações que a própria máquina vai coletando. Então ela fez uma jogada, se deu bem, guarda essa jogada e dá uma nota boa. Ela fez uma jogada, se deu mal, guarda essa jogada e dá uma nota ruim. E assim, conforme você vai jogando, mais exemplos vão entrando e mais regras novas vão surgindo. Então é um aprendizado de máquina, um machine learning. E com isso você consegue cada vez mais, sem necessitar programar todas as regras, ter uma máquina, entre aspas, cada vez mais inteligente. Então é um conceito extremamente bacana. Em 1955, esse trio, Alan Neal, John Shaw e Herbert Simon, se reuniu para escrever um programa chamado Logic Theorist. Qual era o objetivo desse programa? Demonstrar teoremas do cálculo proposicional. E realmente ele conseguiu. Demonstrou 38 dos primeiros 52 teoremas. E durante a fase de programação eles chegaram à seguinte conclusão. Eles chamaram de heurística, que seriam regras simples e práticas que estreitam os limites de busca de infinitas opções. Então, essa conclusão relacionada à heurística a gente vai dar uma observada depois em outro vídeo. É um momento importante da história. Bom, já falamos sobre isso. O nosso conhecido John McCarthy criou o conceito de inteligência artificial. E nessa conferência de 56, ou seja, no outro vídeo eu falei 55, que na verdade essa conferência foi criada em 55, mas só foi executada em 56. Então as palavras dele são de 56,
é fazer a máquina comportar-se de tal forma que seja chamada de inteligente, caso fosse este o comportamento de um ser humano. Aquele mesmo pessoal, depois de chegar à conclusão da heurística, estava indo muito bem naquele programinha, né? Eles acharam bacana, falaram, vamos fazer uma coisa legal agora. Vamos fazer um resolvedor geral de problemas. Então eles estavam em 57 achando que seria muito fácil criar um programa que pudesse resolver qualquer problema. Provar teoremas, resolver problemas geométricos, jogar xadrez e assim por diante. Obviamente chegaram à conclusão que isso não é verdade. Não é nada simples fazer um programa como esse. Inclusive, ainda hoje não é. Depois veio o Dendral em 65 através dessas duas figuras, Feigenbaum e Lederberg. Qual era o objetivo do Dendral? Encontrar estruturas moleculares orgânicas a partir de dados da espectrometria de massa de uma amostra. Mais para frente, em outro vídeo, vamos entender melhor isso aqui. Qual o fato importante nessa pesquisa? É essa conclusão que eles chegaram. Descobrimos que era melhor ser instruído do que ser inteligente. Então, em outro vídeo, eu vou explicar melhor esse conceito, que é um momento importante da história também. ELISA, de 1966. Então, esse Joseph Weizenbaum escreveu um programa que conversava, via teclado e tela, obviamente, no estilo de um psicólogo rogeriano, ou seja, que tem uma abordagem centrada na pessoa, onde o psicólogo vai forçando a pessoa a falar bastante, para a própria pessoa chegar a algumas conclusões. Então, essa ELISA é uma precursora dos chatterbots que a gente encontra hoje em sites, por exemplo, e além disso, criou-se nesse momento uma área da inteligência artificial chamada processamento da linguagem natural. A gente vai ter um outro vídeo falando um pouquinho sobre essa área também. Então observem que nesse vídeo falando da história, estou mostrando a linha histórica principal. Então a partir dessa coluna vertebral vão sair alguns pequenos vídeos ilustrando pedaços específicos que viraram áreas de pesquisa. Em certo momento, existiam duas abordagens distintas da pesquisa de inteligência artificial. A bottom-up era o quê? Uma modelagem neural através de hardware. Então, usando componentes eletrônicos para simular as redes neurais. Então, eles iniciavam com modelos simples, análogo a criaturas primitivas, né, que contêm poucos neurônios, e a ideia era crescer até atingir níveis superiores. Porém, existiam problemas. O tempo de modelagem era grande e também tinha um alto custo do hardware, principalmente na década de 60. Resultados. Os modelos mais elaborados não chegavam a ter mais de umas poucas centenas de neurônios, e se observar uma formiga tem 20 mil e um ser humano 100 bilhões. Então foi um modelo muito trabalhoso, mas teve muito aprendizado em cima disso também. Então a questão de processamento paralelo desenvolveu muito nessa época, e a gente faz uso disso tranquilamente hoje. Qualquer smartphone ou computador tem núcleos que trabalham em paralelo. E a abordagem top-down, a criação de programas para tarefas que exigem inteligência. Então, vou criar um programa para jogar xadrez, vou criar um programa para provar teoremas e assim por diante. Qual que é a vantagem? O software pode ser muito mais facilmente modificado do que o hardware. Mas temos um problema, que é a explosão combinatória. Por exemplo, no jogo de xadrez, a estimativa é que pode-se ter 10 elevado a 120 possíveis movimentos. Ou seja, são bilhões e bilhões e bilhões de possibilidades. Você não consegue calcular todas. Resultado, é necessário o uso de heurísticas, então a palavra voltou aí, que reduzem as opções. No xadrez, uma regra básica, simples e prática, diz que o jogador deve procurar dominar o centro do tabuleiro. O que a gente vai ver depois em outro vídeo é justamente a questão da heurística. Bom, voltamos ao Arthur Lee Samuel, que ele estava escrevendo seu joguinho de damas no IBM 701, e durante vários anos ele foi aperfeiçoando, não na verdade aperfeiçoando o programa foi se auto-aperfeiçoando, tendo aprendizado. Então, em 1968, ocorreu o desafio para o campeão de damas do estado de Connecticut, que estava invicto já por 8 anos. E a máquina venceu facilmente. Olha só que coisa incrível para a época. Aí você pode pensar, nossa, a IBM deve ter aproveitado esse momento e feito um marketing bacana, já que sua máquina parecia pensar. Pois é, não. Justamente o contrário. Então a IBM não fez marketing com essa conquista porque, provavelmente devido ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que mostrava o computador HAL 9000 dando problema. E como a máquina da IBM parecia estar pensando, talvez isso prejudicasse as vendas.
Ninguém ia querer em sua empresa um computador que pensasse e pudesse causar problemas. É a tecnofobia em ação. E observe que coisa interessante. Se você pegar IBM, voltar uma letra do I, voltar uma letra do B e voltar uma letra do M, você obtém HAL. Será que foi uma coincidência ou foi de caso pensado? Legal, né? Já falamos sobre isso em outro vídeo, mas vamos só relembrar aqui. O embate entre Garry Kasparov e o IBM Deep Blue, que foi lá em 97. 2 empates, uma vitória do Kasparov e 2 da máquina. No conceito final a máquina acabou ganhando, mas já ressaltei muito a inteligência do Kasparov. Depois teve outra disputa em 2003. Teve uma vitória para cada um e 4 empates. Então a máquina mais evoluída não conseguiu ganhar do Kasparov, impressionante. E agora, mais recentemente, temos o caso do IBM Watson. Então a IBM está sempre ligada a essas coisas de inteligência artificial. O questionamento é antigo. Poderiam as máquinas pensar como os humanos e até mesmo superá-los? A IBM parece disposta em provar que sim, e trabalha em um programa de informática capaz de enfrentar outros participantes de um popular concurso de televisão dos Estados Unidos. O programa Jeopardy propõe um grande desafio para um sistema de informática, por conta da variedade de temas, da velocidade com a qual se deve dar as respostas certas e a sutileza e ironia com que se analisam as pistas dadas aos participantes. Tradicionalmente, os seres humanos levam a melhor que computadores em aspectos como estes. Alex Trebek, apresentador do Jeopardy, assegurou que o concurso é o melhor lugar para testar este tipo de sistema informático, que representa um grande desafio para a multinacional. O diretor executivo do Jeopardy, Harry Friedman, afirmou que a equipe criativa do programa televisivo está entusiasmada com o desafio de escrever material para este projeto, já que para participar se requer um pensamento crítico, mais que somente conhecimento. No concurso que está sendo planejado e que será realizado em Los Angeles, o programa de computador batizado como Watson vai receber as perguntas em forma de texto eletrônico e não estará conectado à internet enquanto concorre. Caso o programa vença seus oponentes humanos, isso representaria um grande passo adiante em matéria de inteligência artificial. Muito legal. Caso vencesse, seria bem bacana. E ele venceu. Então o IBM Watson vence os 2 dos maiores campeões do programa em 2011. Vamos ver um trechinho do programa para entender como é que funciona esse jogo. Ken, you're in the first position. Please make a selection. I've never said this on TV. Chicks dig me for 200, please, Jimmy. Kathleen Kenyon's excavation of this city mentioned in Joshua showed the walls had been repaired 17 times. Watson. What is Jericho? Correct. 400, same category. This mystery author and her archaeologist hubby dug in hopes of finding the lost Syrian city of Urkesh. Watson. Who is Agatha Christie? Correct. Same category, 600. At the Olduvai Gorge in 1959, she and hubby Lewis found a 1.75 million year old Australopithecus Boise-eyed skull. Watson? Who is Mary Leakey? You're right. 800, same category. Harriet Boyd Hawes was the first woman to discover and excavate a Minoan settlement on this island. Watson? What is Crete? Yes. Let's finish Chicks Dig Me. At Mount Carmel in Israel, Dorothy Garrod was the first to find this prehistoric human skeleton outside of Europe. Ken? What is Neanderthal? You're right. Let's go to... De vez em quando os humanos saem na frente, hein? Marjorie Williams' story of a stuffed toy that comes to life. The blank rabbit. Brad? What is Velveteen? You're right. MC5 for 200, please. He's worth every penny as Alfred Pennyworth in The Dark Knight. Brad again. Who is Michael Caine? You're right. MC5 for, let's jump down to 800, please. Edgar Degas' style influenced that of this female American impressionist. Brad. Who is Mary Cassatt? Correct. And MC5 for 1,000. The film Gigi gave him his signature song, Thank Heaven for Little Girls. Watson. Who is Maurice Chevalier? Observe que o Watson mostra sempre 3 resultados, um percentual de acerto que ele imagina e escolhe o maior, óbvio. Immigrated to the United States from Salerno, Italy. Olha lá, Who 98%. is Mario Cuomo? Correct. Let's finish MC5. This child star got his first on-screen kiss in My Girl.
Ken? Who's Macaulay Culkin? Correct. Watson ia responder adequadamente. By Judith Viorst, Alexander and the Terrible, Terrible, No Good, Blank, Blank Day. Ken? What is very bad? Correct. Book title 600. By Dr. Seuss, The Blank Hats of Bartholomew Cubbins. Ken again. What is 500? You're right. Book title's 800. By Maurice Sendak, In the Blank Kitchen. Ken? What is Night? Correct. Book title's 1000. A classic by Crockett Johnson, Harold and the Blank Crayon. Watson? What is purple? Correct. Taking you to 4,400 and taking us to our first break. We hope you enjoyed it. I certainly did. We'll be right back after this. Foi possível observar que, na verdade, o jogo é complexo e os seres humanos estavam indo bem. Mas, no final das contas, a máquina ganhou. Incrível. Olha, ele promete ajudar pacientes em qualquer lugar do planeta, diagnosticando doenças e apontando os melhores tratamentos. E olha que todo mundo sabe que ele não tem coração. Imagina se tivesse, Zeca Camargo. Mas sabe o que ele tem, pode ser poeta? Ó, você já ouviu falar de um tal de Watson? Yorktown, interior de Nova York, no topo da montanha gelada, o computador mais potente do mundo. É grande, mas pelo que faz, até que é pequeno. Tem 15 trilhões de bytes de memória, o equivalente a 5.000 computadores juntos. Vamos entrar na casa desse supercomputador. É um ambiente escuro e também há um barulho muito alto aqui dentro. É por causa do ar-condicionado. Ele precisa trabalhar com a cuca fresca. O nome dele é Watson e foi programado para achar respostas para qualquer pergunta em até 3 segundos. Tempo suficiente para pesquisar 6 milhões de livros, enciclopédias e dicionários. 500 milhões de páginas. Levamos 4 anos para fazer esse computador entender a linguagem humana e responder a todas as questões, explica o cientista Chris Welt, o criador da supermáquina. Watson virou celebridade e foi parar na TV. Desafiou os 2 maiores campeões de conhecimentos gerais dos Estados Unidos. E lá vem a pergunta. Que cidade dos Estados Unidos teve seu maior aeroporto batizado em homenagem a um herói da Segunda Guerra Mundial? E seu segundo aeroporto batizado com o nome de uma batalha desta mesma guerra? Chris explica que o computador recebe as perguntas eletronicamente, por mensagem de texto, seleciona grupos de palavras e com elas faz as pesquisas. Watson responde: Toronto. Toronto? A plateia se decepciona. E se decepciona porque o Watson errou. A resposta certa era Chicago. Watson tem um índice de acerto de 75% nesse programa, enquanto o de um ser humano é de 40%, defende o pai da máquina. E ao contrário dos seres humanos, o computador não fica nervoso ou intimidado com o erro. O forte de Watson é calcular a probabilidade de suas respostas estarem corretas. Por isso, quanto maior era a chance dele acertar, mais alto ele apostava. Assim, depois de 3 dias de desafio, o supercomputador venceu a última edição do programa de perguntas e respostas mais visto dos Estados Unidos. Foi neste cenário que Watson mostrou toda a sua força, o seu conhecimento e se tornou um grande campeão. Aqui ficaram os competidores. E olha só que curioso, à medida em que surgia a pergunta e o competidor sabia da resposta, ele apertava este botão o mais rapidamente. Mas e o Watson? Aqui, a mão de Watson. À medida que o computador sabia da resposta, emitia um sinal e o botão era apertado eletronicamente. Watson levou $1 milhão, que serão doados a 2 instituições de caridade. E a ideia agora é ajudar muito mais gente. Watson vai ser testado em 2 hospitais americanos para buscar diagnósticos. Hoje, 25% dos erros médicos são provocados por uma avaliação incorreta. Na medicina, nós gostamos de muitas respostas para pensar na melhor forma de cura. E o Watson pode identificar qualquer tipo de doença e pesquisar as descobertas mais recentes no assunto, diz o médico Herbert Chase, da Universidade de Colômbia. No futuro próximo, médicos e pacientes, em qualquer lugar do mundo, vão poder recorrer ao Watson para tirar dúvidas. Em tempo recorde, o computador dará todas as possibilidades de diagnóstico e tratamento, por ordem de probabilidade.
O médico, claro, é quem vai dar a palavra final. A nossa preocupação é que existe muita informação na nossa área e nem sempre assimilamos tudo. E o grande valor de Watson é esse, trazer todas as informações para médicos e pacientes tomarem a melhor decisão. Tá aí um belo motivo para uma máquina entrar para a história. Muito bacana. E o Watson hoje é um produto comercial da IBM. Você consegue comprar a inteligência artificial para usar em programas. Bom, para encerrar aqui, o que uma máquina pode fazer? É a figura que está em um livro de 1999, mostrando um representante da raça humana escrevendo em cartazes o que somente humanos podem fazer, está pregando os cartazes na parede, e alguns cartazes já caíram no chão, como por exemplo, somente humanos podem reconhecer faces. Mas observe esse cartaz aqui, somente humanos podem dirigir carros. E assim por diante. Existem outros cartazes que já caíram ou que estão por cair e assim vai indo. Com o passar do tempo, cada vez mais os cartazes vão caindo. A inteligência artificial das máquinas está desenvolvendo muito depressa. Isso vai ser bastante interessante daqui a alguns anos. Muito bem, pessoal, fizemos uma rápida passagem pela história da inteligência artificial. Escolhi alguns itens somente, passei rapidamente por eles, que na verdade a história é bastante interessante com muito mais coisas. Então, até mais!